que é a diferença da testosterona que a gente produz fisiologicamente e da testosterona sintética? A testosterona sintética, geralmente ela é feita para eu conseguir um determinado comportamento farmacológico dessa substância. As pessoas falam, não, essa testosterona aí não é bioidêntica. Eu falo, não, a molécula da testosterona é uma. Acontece eu ligo algumas coisas nessa molécula para que ela seja absorvida por uma ou outra via, pela via bucal, pela via nasal, pela via oral, intramuscular. Eu ligo coisas e para ela ser absorvida também numa determinada quantidade de tempo. Por que o 1-decanoato de testosterona, eu dou uma aplicação a cada 12 semanas? E por que o decanoato de nandrolona, ou colocar uma testosterona, um cipionato, uma aplicação a cada 10 dias? Porque elas têm meias vidas diferentes. O que é a meia vida? É a quantidade para eu ter metade da concentração dessa substância. E é uma indicação que eu preciso repetir essa dosagem. Então tem substâncias com mais ou com menos meia vida. E isso facilita muito o tratamento. Então já imaginou se você tivesse que mimetizar exatamente o seu ritmo circadiano de testosterona? Isso é loucura, né? O que mais faz isso fisiologicamente é o gel, é a testosterona transdérmica, que aí você usa todo dia. Mas tem a desvantagem de usar todo dia. Eu diria que o melhor método de repor a testosterona precisa passar por alguns aspectos, que uma é a necessidade, ver se ele precisa. A segunda é ver a possibilidade. Fala, não, olha, essa medicação vai passar nas pernas. O paciente é amputado, como é que vai fazer? Então preciso ver se esse paciente pode, se ele tem uma contraindicação. E a preferência, porque tem paciente que fala assim, doutor, pelo amor de Deus, né? Você não vai ficar mandando passar gelzinho todo dia. E tem gente que fala assim, não, doutor, morro de medo de agulha, pelo amor de Deus. Tem outra coisa, tem oral, tem gel, eu passo, não tem problema. Então, quer dizer, para esse indivíduo aqui, talvez, às vezes até o que eu acharia que é melhor como médico, não vou conseguir. Então, vou ter que ter ali o plano B. Basicamente, todas as formas, elas têm a sua eficácia comprovada e a sua adequada segurança clínica. Dependendo de uma ou de outra, eu posso ter maior ou menor presença de determinados efeitos colaterais. O injetável pode dar um enduramento, o injetável pode, né, deixar quente aquela região, deixar mais fibrosada. O oral pode alterar um pouco as enzimas hepáticas também. Então, cada uma vai ter a sua característica, né, mas em geral todas elas funcionam. E eu vou precisar ver qual que é a melhor para aquele paciente ali, né. As pessoas tentam cavar a falta também. Qual que é a melhor? Não tem a melhor, tem que ver qual é a melhor para você, né. Depende, quer ver uma coisa interessante? Se eu comparar a testosterona injetável com a testosterona transdérmica, a em gel, para hipertrofia muscular, se eu estiver pensando num ambiente terapêutico, um indivíduo debilitado, um idoso, acamado, é melhor a injetável do que a em gel. Por quê? Porque ela vai dar um pico maior. Então esse pico maior é mais interessante para o músculo. Mas talvez para um indivíduo que já tem aí uma tendência a ter trombose ou já tem algumas outras alterações, eu fazer esse pico talvez não seja muito interessante. Eu dar um decanoato de 12 semanas, talvez não seja muito interessante, que uma vez que eu apliquei, se ele começar a ter efeito colateral, como é que eu tiro a medicação do músculo? Não tem como. Então é melhor o gel, por quê? Porque se ele começa a ter efeito colateral, eu suspendo rapidamente. Então cada um tem que ter a sua prescrição mais individualizada, né?